Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Girovano. Hoje é dia 19 de janeiro de 2025, né? Hoje é uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos instaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Eu te louvo, te agradeço e te agradeço pela oportunidade de ter levantado, de ter respirado, de ter andado. Lamanda Shuri de canta. Senhor Deus, abençoa meu esposo, meus filhos, abençoa aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Esdras 2, tá? A gente ontem, nós estudamos sobre o decreto do rei Ciro, Esdras 1, né? E hoje a gente vai estar em Esdras 2, tá? A lista dos exilados que voltaram, tá? Que voltaram ali do cativeiro, tá bom? E é muito interessante o livro de Esdras, é um livro que vai, né, vamos dizer assim, mostrando, assim, porque é um livro que é interligado com Neemias, bem dizer, é bem juntinho, né? É bem juntinho, é um livro que vai estar falando ali, né, da reconstrução do templo, o retorno do exílio do povo de Israel ali, do retorno do exílio e da reconstrução do templo, amém? Porque o templo ele foi totalmente desestorado, enquanto ele, né, foi profanado, foi feito bagaceira no templo, amém? Então a gente vai estar aqui vendo aqui a lista dos exilados que voltaram, no 2. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, eu te peço que o missionário na Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra, Senhor, para que Jesus seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, meu Deus, para que o Espírito Santo de Deus, decantar a mandassura e decanta, seja proclamado, seja ministrado aos corações, para que haja morada, Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que convenceu-me do pecado. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, somente de Ti. Senhor, nos instrua na Tua palavra, porque a Tua palavra é que liberta, é que salva. Em nome de Jesus, amém. Né? Então a gente vai estar lendo sobre os exilados. Então, a gente depois do cativeiro babilônico, do cativeiro ali, né, babilônico, né, ali com Nabucodonosor, né, que eles ficam ali, são cativos, aí passa todo esse tempo. É nessa leva também que está bem interligado. Deixa eu deixar também, assim, o livro de Esdras está bem interligado tanto com Neemias como com Jeremias, tá? Como Daniel, tudo bem que interligado ali, né? Quase, bem dizer, ao mesmo tempo, tá? Quase, bem dizer, quase não, é tudo, quase, bem dizer, ao mesmo tempo, né? É a mesma época, vamos dizer assim, tá bom? Diz assim, a lista dos exilados que voltaram. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, e cada um para sua própria cidade. Então, eles voltam, né? Depois de ficarem anos ali, né? Prisioneiro, né? Cativo, por não obedecerem a Deus, aí volta. Aí diz assim no 2: E vieram na cidade de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Beuzar, Mispa, Bigval, Reum, Nabá. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Paros era 2.172. Então, a gente vê a igreja que acontece o quê? A lista dos exilados que retornaram, né? Ela é bem extensa, tá? E é bem parecida. Tanto a lista de Esdra como a lista de Neemias é bem dizer quase a mesma coisa, porque vai estar mostrando a localidade, as pessoas, o tempo, né? Então, assim, as províncias, é bem dizer, bem similar, é quase a mesma coisa, tá bom? E aí, vai falar de Zorobabel e diz assim, né? E essa é a lista dos israelitas. E os descendentes de Paros, de Cefatia, aí vai ter. Os descendentes de Paros, 2.172. Os descendentes de Cefatias, 372. De Aras, 775.
de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.802, de Elam, 1.254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Azigabe, 1.222, de Adonicão, 666, de Bigavai, 2.056, de Adim, 454, e de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Jorá, 112. Mãe, quer escovar minha boca? Peraí, meu amor, só um minutinho, tá bom? Deixa a mamãe já vai pegar, deixa eu só acabar aqui. Espera um minutinho, tá bom? De Bezai, 323, de Jorá, 112, de Razu, 223, de Gibá, 95, os da cidade de Belém, 123, de Nofafate, 56, de Anotate, 128, de Asmavete, 42, de Kiriat Jearim, de Kefira e Beorate, 743, de Ramá e Jeba, 621, de Micama, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Megabe, 156. Gente, é muita gente, né? De outro, Elam, 1.254, de Harim, 320, de Lod, Hadib, Iono, 725, de Jericó, 345, de Senã, 3.630, os sacerdotes. Agora vai falar sobre os sacerdotes. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, da família de Jesua, 973. E aí a gente fala dos sacerdotes. Descendentes de Jedaías, famílias da família de Jesua, era 973. De Emer, 1052, de Pazur, 1247, de Harim, 1017. Aí vem sobre os levitas, né? Aí vem descrevendo aqui, né, sobre os descendentes. Aí fala os descendentes, né, dos israelitas, né? Os descendentes dos israelitas, depois vem os descendentes dos sacerdotes, descendentes dos levitas, e vem descrevendo, tá? Os descendentes dos levitas, Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodaías, 74. Aí depois tem os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Aí tem os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Tamon, Acube, Hatita, Sobai, 139. Os servidores do templo. Então tinha muita gente, né, na obra do Senhor. E era muito grande a igreja, né? Então era por vários clãs, né? E aí a gente vai prosseguindo. Os descendentes os servidores do templo. Os descendentes de Zia, Razufa, Tabaiote, Quero, Sia, Padom, Lebana, Ragaba, Racube, Ragabe, Sanlai, Hanan, Gideels, Gar, Reais, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asna, Meoni, Nefuzim, Baquebuque, Racufa, Haru, Baslute, Meida, Rasa, Barcos, Cícera, Tamá, Nésia, Ratifa, os descendentes dos servos de Salomão. Então a igreja era muito, né? Acho muito interessante que a ordem e a ordem que eles fazem assim é tudo muito organizado, né? Então ninguém atropelava ninguém, tá? Os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jalá, Darcon, Gidel, Safatias, Ratil, Poquerete, Razebaim, Amim. O total dos servidores, aí diz assim, o total dos servidores do templo dos descendentes dos servos de Salomão era 392. Os que chegaram da cidade de Teumelá, Teuhazar, Querube, Adão e Umer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram o seguinte: ainda teve aqueles que não, né, não conseguiram nem comprovar que era descendente. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. Aí dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Racós, Basilai, homem que se casou com a filha de Basilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Só um minutinho que a mamãe já põe, peraí, tá bom? Só um minutinho, deixa a mamãe acabar aqui, tá bom? Esse aqui é o meu tesourinho. Deixa eu só acabar aqui. Eles examinaram o seu, tá cheiroso, seus registros de família, mas não conseguiram achá-lo e foram considerados impuros para o sacerdote. Olha só, né? Por isso, os governadores proibiram de comer alimento sagrado, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do Urim Turim.
A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Olha, igreja, cantores e cantoras, viu? E possuíam 736 cavalos e 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram oferta voluntária para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Por quê? Porque a igreja, o templo estava totalmente destruído. A gente já veio falar, né, sobre isso. Então, por isso que fica na mesma linhagem ali da história de Neemias, de Jeremias, de Esdra, né? Fala muito aqui da construção, tá? De toda a destruição do templo, tudo que havia ali, né? E era muita coisa. E também, essas ofertas, né, valia muito dinheiro ali, né? Naquela época ali, né? O ciclo valia mais ou menos 11 gramas e meia de prata, era o salário médio de um mês de trabalho, né? Então, assim, eles deram, assim, voluntariamente, né? E diz assim também que, de acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 veste sacerdotal. Então, você imagina, né? Eles não pouparam. Por quê? Porque era para a obra do Senhor, era para a construção do templo, né? Porque, querendo ou não, o povo de Israel, eles sempre foram representados pelo templo, pela presença de Deus, né? Era onde eles buscavam. Diz assim no 70, os sacerdotes, levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo também, como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Ali, né, eles se estabelecem, ou seja, depois de muito tempo, eles voltam, né, para a sua cidade de origem, né, igreja? E isso é muito interessante porque isso aí acaba o quê? Reforçando a população de Jerusalém, né? Reforça ali, né, o ajuntamento, porque a gente sabe que teve, né, toda a divisão do Reino do Norte, Reino do Sul, Israel foi dividido, então, né, houve a profanação do templo, eles se misturaram ali com os ídolos pagãos, então muita coisa aconteceu, né? Então agora, né, nesse retorno aí, né, eles voltam para reconstruir, né, o templo e para estarem assim, de novo adorando a Deus como devem adorar, né? Desobediência, né? E comigo e com você não é diferente. Deus abençoe, fiquem na paz, né? No entanto que é muito nomes, tá? A gente fica meio perdido, mas é benção. Deus abençoe. Mas que Deus possa explicar melhor aos vossos corações. Mas é pra gente conseguir entender o estudo, né? Porque a gente conseguir, pra conseguir desenrolar o livro de Esdra, pra mim, pra você, pra depois a gente entrar no de Neemias, então vem contando a história, a linhagem, os descendentes, pra gente ter uma ideia bem clara de como tudo aconteceu. Deus abençoe e fiquem na paz.